uma minissérie. Uma minissérie de 2 capítulos, essa semana e semana que vem. Nós vamos falar sobre espiritualidade artesanal. Espiritualidade artesanal. Essa é uma minissérie de 2 capítulos, bem difícil, bem profunda, que eu espero que você possa aproveitar o máximo possível disso, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre trabalho feito à mão, espiritualidade artesanal, trabalho feito à mão, e na semana que vem sobre conservação, ok? E por que eu escolhi esse título, espiritualidade artesanal? Tenho certeza que você, ou indo no mercado, ou vendo no iFood, ou essa palavra artesanal tomou conta da sua vida, faz parte agora da sua vida, não é verdade? Cerveja artesanal, queijo artesanal, chocolate artesanal, sorvete artesanal, brigadeiro artesanal. Essa palavra invadiu o nosso dia a dia, os cardápios, as gôndolas do supermercado e ganhou uma variedade de versões. O professor de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi, Leonardo Tavares, diz o seguinte: artesanal já não pode mais ser sinônimo de rústico, feito de qualquer jeito. Artesanal, na verdade, na essência, é aquele produto que tem maior respeito pelo ingrediente, pela receita, não acelera os processos naturais, como é comum nas indústrias grandes. Artesanal não é tão preocupado com o volume quanto que é preocupação nas indústrias grandes. Então, o artesanal ele é preocupado com menos quantidade e mais qualidade. Só que o artesanal tem uma diferença de artesanal e caseiro. Tem uma diferençazinha. Artesanal é diferente de caseiro. O artesanal ele é como se fosse o caseiro, só que fabricado fora de casa e com um pouquinho de maquinário a mais, tá bom? Então, como é que eu defino artesanal? É o processo para fazer algo com respeito aos ingredientes. Cuidado no preparo, sem preocupação com o volume que busca educar e promover a experiência. Então, artesanal tem respeito ao ingrediente, cuidado no preparo, não tem preocupação com a quantidade e que busca acrescentar, educar com essa experiência, ok? Isso que é o que a gente quer dizer com artesanal. Deixa eu olhar aqui que meu YouTube ele saiu e voltou aqui, não está no ao vivo. Agora está de volta, aí eu posso acompanhar vocês junto aqui comigo. Então, artesanal é isso. E espiritualidade? O que eu entendo como espiritualidade? Espiritualidade é um tema muito comum hoje. Espírito, espiritual, espiritualidade. Mas os significados não são claros. Não, tudo que é espiritual não é automaticamente bom. Não é porque é espiritual que é automaticamente bom. Certo? Então, quando eu falo sobre espiritualidade, eu me refiro a não físico. Eu me refiro ao mundo oculto ou interior do ser humano, que é de fato espiritual. Então a espiritualidade artesanal trata sobre o mundo interior, não físico do ser humano, tratado com respeito aos processos, sem preocupação com a quantidade, cuidado no preparo e com a finalidade de promover uma grande experiência. É nesse sentido que é o tema espiritualidade artesanal. E por que esse tema é tão importante para nós hoje? O Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, ele diz o seguinte: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. Olha a profundidade desse pensamento do Foster. Ele diz que a superficialidade é uma maldição do nosso tempo e que a busca por uma satisfação instantânea na hora, ou seja, produção em massa, industrial, coisa do fast food, coisa da hora, que você precisa na hora, fala que é uma coisa muito ruim. Muito ruim. E ele diz que hoje a gente não está precisando de pessoas inteligentes ou mais dotadas. A gente está precisando de pessoas mais profundas.
pessoas mais profundas. A gente precisa entender isso para a gente conseguir ver o problema que a gente está vivendo. A nossa vida, ao nosso redor, busca sempre bater na gente, pedindo produção, capacitação, inteligência. E o Foster diz, a gente não precisa mais de pessoas mais inteligentes ou dotadas, a gente precisa de pessoas mais profundas. Em conceito geral, muitos cristãos, muitas pessoas, quando se deparam com os ensinos de Jesus, acham que viver aquela vida ensinada por Jesus é surreal. É algo fora do comum. É algo que não dá para ser vivido. Você já passou essa experiência de olhar e olhar para algumas coisas que Deus pede, olhar para algumas coisas da Escritura e falar assim, cara, não dá. Isso aí é porque Jesus era Deus. Gera na gente, quando a gente percebe que precisa obedecer, a gente acha que aquilo é muito diferente da vida real, porque Jesus viveu num tempo, a gente vive no outro, então não dá para viver e não dá para obedecer dessa forma. E as pessoas que tentam obedecer ficam frustradas, extremamente frustradas. Vivem uma vida meia boca porque não conseguem chegar naquele patamar que Jesus está explicando e tentam e não conseguem. Então, o que acontece com a gente? Ou a gente cai para viver uma vida mal menos, ou a gente cai para ficar frustrado e às vezes até abandona porque é pesado demais. Mas isso se dá porque nós não buscamos profundidade na nossa espiritualidade. Nós não buscamos profundidade. A Madame Guyon, uma dos ícones da espiritualidade na história da igreja, no seu livro Experimentando as Profundezas de Cristo, eu vou citar vários autores aqui que, se você for esperto, você vai atrás, vai buscar livro em PDF e vai poder ler livros desses autores, tá bom? Para você poder aprofundar. Então fica a dica aí. Então a frase da Madame Guyon é a seguinte: a maioria dos cristãos não percebe que é chamada para uma relação mais profunda e interior com o seu Senhor. Mas todos nós fomos chamados às profundezas de Cristo, tão certo como fomos chamados para a salvação. Madame Guyon está dizendo que a maioria das pessoas não percebe para o que foram chamados e acha que o cristianismo é apenas você sentar na frente do computador num domingo e participar da celebração, ou você ir a uma comunidade no domingo, fazer seus votos, suas orações e viver a vida de uma maneira que você acha a melhor possível, que a sua inteligência te capacitou. Está florido de pessoas na história da igreja que mostram pra gente que existe um tesouro maior, que existe algo mais profundo, que a coisa pode ser mais funda, mas a maioria de nós cristãos, vivemos na superficialidade das coisas. Vivemos na superficialidade com aquele conhecimento que nós achamos que temos e achamos que aquilo é suficiente. Mas ao longo do tempo, ou nos mantém longe da superfície, ou pertinho da superfície, ou nos mantém frustrados e longe. Dificilmente pessoas mergulham na profundidade, ficam longe da superfície. É igual aquela música da Lady Gaga, que ela fala: eu estou no fundo, I am the deeper. Me enxergue caindo. Aquela música Shallow Now, ela fala sobre isso. Eu estou na profundidade, eu estou caindo, eu estou bem no profundo, estou longe do shallow, do longe da superfície. É isso que Jesus nos chama, para ir para longe da superfície, mergulhar, experimentar as profundezas de Cristo, como esse livro da Madame Guyon, que é extremamente prático. E isso a gente vê na Escritura, quando Jesus estava caminhando pelo deserto e decide passar por Samaria. Um sol escaldante, a galera toda feliz, mas sabendo que estavam acostumados a caminhar ali, né? Eles estavam acostumados, mas para eles era difícil também. Sol pegando, pesado, os caras andavam muitos quilômetros por dia. E caminhando, e quando de repente Jesus fala assim: não, a gente precisa passar aqui por Samaria, precisa passar por aqui, porque
A gente precisa passar. E os caras falam assim, pô, Jesus, aí tá de brincadeira, o caminho mais longo, Jesus. Mas tá bom, mestre, vamos nessa, já que... E ele já tinha intimidade pra brincar, e fala, pô, tu gosta de andar, hein, Jesus? Fala sério, é brincadeira, mas vamos nessa. E eles vão, e de repente, Jesus cansou, parou num poço pra tomar água, mas Jesus é muito esperto, ele para num poço e fica esperando alguém. E os discípulos falam assim, Jesus, já que você vai ficar aí, nós vamos agilizar, porque pensar em comida tem que ter planejamento. Então nós vamos para a cidade comprar comida, você fica aí. Beleza? Descansa aí e daqui a pouco a gente volta e te encontra. E os discípulos vão deixar Jesus sozinho. Jesus está lá olhando tomando uma brisinha do deserto, numa sombrinha que ele achou lá perto do poço, quando vem uma mulher, meio-dia, cara. Mulher meio-dia, ela tá d'água na cabeça, vem buscar água. Aí de repente ela começa a buscar água, Jesus puxa papo com essa mulher. Só que não era normal o homem falar com mulher, muito menos um homem falar com uma mulher samaritana, porque havia uma rixa muito grande entre esses dois povos, porque um achava que o outro estava errado teologicamente. Os samaritanos, eles viviam de um sincretismo meio complicado para os judeus, então os judeus não se davam com eles. E eles, por acharem que estavam certos, não se davam com os judeus, e aí estabeleceu a briga. E aí eles estavam ali, aí a mulher chegou e Jesus pediu, pô, pode me dar um gole d'água aí? A mulher fala assim, por que você tá puxando papo comigo, rapaz? Tu é judeu, o que tá acontecendo, rapaz? E aí a conversa começa a desenrolar. Em João 4, versículo 10, Jesus solta uma frase para ela que abala a estrutura dela. Jesus diz assim, se você soubesse o que Deus pode dar a quem, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água viva. Aí a mulher assustada respondeu, mas o senhor não... Água viva era um termo que era usado da água corrente do fundo do poço. A água bem lá do fundo, que vinha geladinha, tá ligado? Então a água viva, ela entende, pá, mas o senhor não tem balde para tirar a água. E o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Ela analisou, né, pá, como é que vai ser? Aí ela continua falando, ela entra teologicamente no assunto, fala, nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam aqui. Ela está reivindicando autoridade, está dialogando, dizendo que ela não é inferior no conhecimento teológico. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. A mulher fica impactada com esse bando de informação, a mulher pediu, por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, não precisarei mais vir aqui buscar água. A necessidade dessa mulher de não ter que voltar ali para buscar água, a gente vai abordar na próxima semana, a gente vai aprofundar nessa história. Mas o que eu queria enfatizar aqui hoje para você é a fala de Jesus quando ele diz, quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte que jorrará para a vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo que essa água se transformará em rios de água viva. E lá em João, capítulo 7, poucos capítulos depois, versículo 38, Jesus diz assim, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, há uma fonte, há algo brotando do interior daquele que crê em mim que vai gerar muita vida. Que vai gerar muita coisa. Só que parece, por ser difícil a gente mensurar isso, parece que a gente esquece isso. E sempre houve uma dificuldade para os cristãos chegarem a essa vida prometida por Cristo. Muitas pessoas olham a vida bíblica bem diferente do que conhecem e do que experimentam. A vida bíblica é uma coisa, a vida nossa é outra. E a distância dessa vida só desencoraja essas pessoas a viverem mais a fundo ou deixa eles desesperançados. Então, quando a gente olha para a vida que está na Bíblia e a gente olha para a vida que a gente vive, ou a gente fica desesperançado ou fica sem coragem. Só que Mateus capítulo 4, versículo 19, fala assim, Jesus lhe disse, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Olha que profundidade isso que Jesus está dizendo. Jesus chega para Pedro, Tiago e João, que estão lá na empresa do Pai, todo mundo cuidando dos barcos, dos peixes, ele chega para eles e fala assim, me sigam porque eu vou ensinar vocês a pescarem gente.
faz uma analogia da pesca com a função que ele estava fazendo. Eu vou ensinar vocês um outro métier, uma outra profissão. Eu vou ensinar vocês a fazerem outra coisa. Mas não era simplesmente outra coisa para fazer, mas era outra coisa para ser. Porque Jesus está dizendo, eu vou ensinar vocês a pescarem pessoas, porque ele era o pescador de gente. Então o chamado de Jesus não é um chamado para fazer, e sim um chamado para ser. Na tradução mais conservadora diz, eu os farei pescadores, eu os farei pescadores de homens, porque ele era pescador de homens. Então o chamado de Jesus para aqueles discípulos e o chamado de Jesus para nós é nos fazer como ele, que é o chamado que todo rabino fazia para o seu talmide. Peraí, você não entendeu nada, né? O pescador, o rabino, deixa eu te explicar uma coisa. Na cultura judaica, as crianças naquela época, elas eram, quando chegava uma certa idade, 7, 8, 9 aninhos, elas partiam para uma escola, e onde elas, primeiro estágio dessa escola, elas ficavam alguns anos, até seus 13 anos, aprendendo a decorar os primeiros 5 livros da Bíblia. Os melhores, que aprendiam melhor, continuavam, passavam para a segunda escola. Os que não aprendiam tão bem quanto, que não eram bons, voltavam para aprender a profissão dos seus pais. O da segunda escola, as escolas eram Bet Midrash, Bet Sefer e Bet Talmud. O da segunda escola, os melhores dos melhores, aprendiam a decorar todo o Primeiro Testamento, todos os livros do Primeiro Testamento. E aí eles passavam por uma avaliação e os melhores dos melhores passavam para Bet Talmud, que era a casa do discípulo, casa do discipulado, que era a última escola. Aí eles tinham que procurar um rabino, que o rabino olhasse para eles e visse eles como digno para aprender o jugo do rabino, o conjunto de ensinamentos daquele rabino. E o rabino, então, ele passava a seguir aquele rabino, por onde o rabino fosse, para aprender como era ser como um rabino. Não era uma transferência de conceitos, era uma transferência de estilo de vida. O rabino teria que ensinar aquele talmide a ser como aquele rabino. Tanto que tinha um ditado que dizia, encha-se com as poeiras das sandálias do seu rabino. Então era normal você ver, quando o rabino ia para um lugar, o talmide indo atrás, sempre andando atrás. E no final do dia, ele estava com a roupa toda empoeirada porque ele andava atrás do seu rabino, aquele mestre que estava ensinando. E aqueles que foram reprovados na primeira e na segunda casa, voltavam para aprender a profissão dos seus pais. Então, o Bet Talmud, essa casa do Talmud, que Talmid significa discípulo, Talmidim, discípulos, esse ensino do Talmide era para transformar a pessoa como o rabino era. Então Jesus, como rabino, chamava aquelas pessoas para transformá-los em seres parecidos com ele. Tá dando para entender? Então, quando aqueles meninos recebem o chamado, o segundo chamado, para poderem seguir a Jesus, eles seguem o rabino, porque essa segunda chance, que provavelmente eles foram reprovados nessas escolas, eles foram chamados para essa segunda chance para aprender a ser igual a esse rabino. Vou tornar vocês pescadores de gente. E aí você percebe o ápice disso quando Pedro caminha sobre as águas. Tem um episódio que um desses discípulos, chamado Pedro, eles estão num barco e Jesus tinha passado um tempo orando na montanha e ele desce e vai andando sobre as águas para poder encontrar. Jesus é fantástico, né? Ele vai cortar caminho, então ele vai andando sobre as águas. Jesus anda sobre as águas e vai encontrar esses caras. Esses caras ficam com medo, acham que é um fantasma, mas Jesus fala, calma que sou eu. Isso é pra gente ficar calmo ou ficar mais assustado? Porque senão o fantasma é você. E você andando sobre as águas. Jesus, você tá entendendo? E eles ficam bolados. Aí Pedro chega e fala assim, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até você. E aí Jesus fala, vem. Pedro vai, bota o pé para fora do barco, o mar que fica firme, ele põe o outro e vai andando até Jesus. Por quê? Porque o chamado de um rabino para o seu discípulo era transformar ele
em algo parecido com o que ele era. E se Jesus estava fazendo, e Jesus era o rabino, o mestre de Pedro, Pedro seguiu a risca o ensinamento. Se você está fazendo, se você me ensinar a fazer, eu vou fazer. Então Pedro não está sendo nada diferente, ousado. Ele tá seguindo o raciocínio da época. Então se Jesus pode andar sobre as águas, ele pode me fazer também andar sobre as águas. Por quê? Porque a função era se tornar como o rabino. Por isso Pedro pede para andar sobre as águas. Está fazendo sentido para você? Se não estiver fazendo sentido, coloca aí no comentário, por favor, porque aí eu vou tentar explicar melhor, tá bom? Então, Jesus ensina a serem como ele era. E esse caminho para ser como Jesus é, que é um caminho que Jesus faz com todos os seus discípulos, é chamado de formação espiritual ou de imitação de Cristo. E o que quer dizer isso? É forjar nosso caráter no caráter de Jesus. A nossa prática, os nossos pensamentos, nossas ações, nas ações, o caráter e pensamentos de Jesus. É sermos transformados para parecermos cada vez mais com Ele. E aqui nós vamos entrar em magia profunda agora. Quem assistiu Crônicas de Nárnia, quem leu, entende a minha analogia. A analogia que eu quero fazer aqui de magia profunda, que são coisas que às vezes a gente não sabe, é o seguinte, que se você assistir o filme, você vai ver. Quando o Aslan, o leão, que representa Jesus, ele morre em favor do traidor, ao ressuscitar, ele diz assim, a feiticeira não sabia que quando um inocente morre por um culpado, o inocente volta à vida, porque a morte não consegue reter. Isso é magia profunda. Magia profunda são aquelas coisas bem cabulosas que a gente tem que tomar muita atenção para poder aprender. Então a gente vai entrar em magia profunda aqui, coisa cabulosa, coisa difícil, mas que se você prestar atenção e começar a pôr em prática, você vai começar a entender qual é o caminho para que você possa viver uma espiritualidade artesanal, uma espiritualidade verdadeira, feita à mão e com uma profundidade para viver aquilo que Deus preparou para você. Você precisa entender primeiro que formação espiritual independe de qualquer contexto ou tradição religiosa. Formação espiritual não tem a ver simplesmente com uma religião. A formação espiritual é o processo pelo qual o espírito humano ou a vontade recebe uma forma definida ou um caráter. Ok? Então você tem formação espiritual em várias religiões, mas a formação espiritual em Cristo, a formação espiritual cristã, é um processo ordenado, embora Deus possa triunfar sobre a desordem, esta não é a opção dele, como diz Dallas Willard no livro A Renovação do Coração. A formação espiritual em Cristo é um processo ordenado, é a gente ser transformado na pessoa de Jesus e ter esse rio de água viva brotando dentro de nós. Esse processo de formação do mundo interior, do ser humano, é conduzido pelo Espírito Santo de tal maneira que este se torna semelhante ao ser interior do próprio Cristo. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo estava dizendo, o objetivo normal de cada cristão é se tornar formado em Cristo. Que Cristo seja formado em nós. E o discipulador deles, o pai espiritual deles, sofre essas dores de parto, até que eles possam chegar a essa maturidade, que Cristo seja formado neles. Então, Cristo gostaria de formar a sua imagem, o seu caráter dentro de cada um dos seus seguidores. E o que Jesus pretendia com isso era nada mais, nada menos do que uma revolução. Dallas Willard diz assim também, a revolução dele é de criar. A revolução dele é de caráter e se realiza mudando as pessoas a partir do interior por meio de um relacionamento pessoal e constante com Deus em Cristo e uns com os outros. Percebeu? Jesus quer revolucionar tudo a partir das pessoas se relacionando com Ele mesmo e uns com os outros. Percebe? É uma mudança interior a partir do relacionamento pessoal e constante com Deus, em Cristo e com os outros. A revolução, essa é uma revolução que muda ideais, que transforma as crenças das pessoas, os sentimentos, os hábitos, as tendências físicas ou relacionais. Ela penetra nas camadas mais profundas da alma. E essa formação espiritual é algo
prático, não é algo teórico. Beleza? Vocês estão comigo até agora, gente? Ou todo mundo foi embora? Fala aí pra mim, vocês estão comigo aí? Dá um joinha que vocês estão comigo aí, que não tem ninguém dormindo aí. Se tem alguém dormindo, dá uma cotovelada na costela. Aquela boa. Aquela na costela. O que foi, produção? Ah, pra mim não tem. Vamos lá. Faz um comentário, um joinha e dá uma cutucada na costela aí se você tá comigo. Você tá comigo? Tá comigo? Fala que você tá comigo aí. Não, pra mim não. Só o comentário que eu vou ler no final, que é da Josi agradecendo. Só. Agora a Regiane mandou aqui um dedão. Aí, Regiane tá comigo. Beleza. Então, se um tá comigo, já fico feliz. Então, como é que fica essa questão? Como é que isso é na prática? Queridão, queridona. Primeira coisa, você tem que participar. A gente é participante ativo nesse processo da formação de Cristo em nós. A Sidoca deu um hang loose, assim, ó. Uau! Tá junto, beleza. Então não tá dormindo. Show de bola. Você tem que participar. Porque aquilo que fazemos ou não fazemos causa uma enorme diferença na nossa vida. Então, o discipulado tem um custo, mas não ser discípulo também tem um custo. O Júnior falou que tá acordadíssimo. A Márcia também já deu joia. Show de bola. Então vamos lá. Você encarar o discipulado tem um custo de ser discípulo? Tem. Mas você não encarar o discipulado também tem um custo para a sua vida. Então o que você faz e o que você não faz causa uma enorme diferença. Os esforços devem se basear naquilo que você entende, no seu entendimento. O grau de sucesso dependerá essencialmente do entendimento e da prática. A partir do momento que você entende o que Jesus está propondo, faz toda a diferença. Agora, se você não entende, já é. Se você não entende, você não vai querer ir atrás. Aquilo não tem valor se você não entende. A Meire está dizendo aqui, sintonia com a EBD das crianças. Mesma canção, satisfação sem fim. Ah, que legal, show de bola. Se você não entende, você não vai atrás. É tipo, vou dar uma analogia para você entender, para ficar mais prático. É como se você... A Rosana falou aqui que tá ligada. Aleluia, a Rosana tá ligadona. É a mesma coisa que você for aprender uma nova língua. Você já experimentou aprender uma nova língua? Mas de verdade? Não aquele inglês de escola estadual que eu tive, mas de verdade. Então, quando você vai aprender uma língua de verdade, você precisa ter a intenção de realizar a visão. Qual é a visão? Aprender a falar fluentemente aquela língua. Então, se você tem a visão de falar fluentemente aquela língua, você tem que ter a intenção de falar aquela língua. Você tem que ter a intenção de ir para uma escola, você tem que ter a intenção de se expor na frente das pessoas, de falar errado. Você tem que ter a intenção, você tem que ter a coragem, você tem que ter a intenção de conversar com pessoas que falam essa língua. A gente tem uma amiga, Ariadne, que ela é fluente em inglês. E ela fez os cursos, passou nas provas, fez o teste, mas até ela chegar nesse ponto de ter aquele certificado lá, bambambam, que é vitalício, ela foi para os Estados Unidos, ela aprendeu a falar, ela se expôs, ela fez escola, estudou lá, ela falava com o marido em casa em inglês, eles conversavam em inglês, ela foi morar na Austrália, ela já tinha o diploma, mas ela se expôs demais, ela foi dar aula, ela fez um monte de coisa. Então quando você vai aprender uma nova língua, você tem que se dispor. Você tem que trazer à existência os fatores que transformam a visão em realidade. A visão é falar fluente. Traz a realidade. Você precisa estudar, você precisa falar, você precisa talvez ir para uma escola. Percebe? Você precisa ter a intenção disso. E o Dallas Willard diz o seguinte: se a visão for clara e forte, e o emprego dos meios consciente e persistente, o resultado será garantido e coerente com a visão e a intenção. Então, se você tem uma visão clara e forte, e você faz as coisas, emprega os meios necessários, o resultado é garantido e coerente com o seu esforço. Então a intenção se torna realidade. Porque a gente precisa entender, o que eu quero dizer com isso? Que você precisa ter a intenção. Se você não guardar nada do que eu falei, dos nomes que eu falei, das pessoas que eu falei e do raciocínio que eu estou construindo, grava isso. Grava isso. Crescimento espiritual não é espontâneo.
Crescimento espiritual não é espontâneo. Não é a partir do momento em que você se rende a Jesus, que você começa a se relacionar com Ele, o crescimento espiritual na sua vida não vai ser espontâneo. Você não vai sair de patamar se você ficar por osmose, sentado, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Você não vai crescer. O crescimento espiritual não é espontâneo. Se quisermos ser espiritualmente formados em Cristo, precisamos ter em mente e implantar a visão, a intenção e os meios apropriados. Se você quer desenvolver a sua formação, ter Cristo formado em você, você precisa ter e implementar a visão, a intenção e os meios. 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 Essas são as três coisas que a gente vai falar agora. O que é a visão? V de visão. A visão é o processo de renovação interior começa a partir da visão do reino de Deus. Se você tem uma visão sobre o que é o reino de Deus, é a primeira coisa que você precisa, ter a visão sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus é a realidade, é a extensão da vontade efetiva de Deus. E a realidade onde a vontade de Deus é feita. E se você parar para pensar somente na Terra, no planeta Terra e nas suas imediações, parece que ser o único lugar onde a vontade de Deus não é feita plenamente. Porque ele pede para a gente orar que a sua vontade seja feita na terra como no céu. Então parece que no universo inteiro a vontade de Deus é feita plenamente. Mas no ambiente que nós vivemos, o ambiente envolvido pelo pecado, é o único lugar onde a vontade de Deus não é feita plenamente. Onde a gente tem que orar que seja a sua vontade feita na terra, assim como é feita nos céus. Reino de Deus é a realidade onde a vontade de Deus é feita plena. De fato e de direito. E para esse poderio, para esse governo de Deus acontecer, eu preciso dar espaço e me render. Dar espaço e me render para que o reino viva. Então, nas minhas ações, eu preciso ter a visão. Essa visão, ela é dada. Não pode vir naturalmente para as pessoas. Ela é dada para nós pelo próprio Deus. Ele nos convence de que viver nesse reino de Deus é a melhor coisa. Então, viver dentro do reino de Deus, dentro da extensão da vontade de Deus, com a intenção de seguir o exemplo precioso e os ensinamentos de Jesus. Isso é ter a visão. É você viver no reino de Deus com a intenção de seguir o exemplo precioso e os ensinamentos de Jesus. É difícil, mas algumas pessoas ainda acham que dá para você ter fé em Jesus e não obedecê-lo. Isso é uma ilusão. Não dá. Porque fé não é força do pensamento positivo. Fé não é simplesmente eu apertar o interruptor e acreditar que a luz vai acender. Para você entender fé, talvez você tenha que trocar a palavra por confiança. Eu gosto de definir fé da seguinte maneira: fé é crer no poder, no caráter e na palavra de Deus. Então eu vou trocar. Então fé é ter confiança no poder, confiança na palavra e confiança no caráter de Deus. Então se eu tenho confiança nele, eu obedeço. Se eu não confio nele, eu não obedeço. Pensa em fé dessa forma. Viver no reino é ter a intenção de seguir o exemplo preciso de Jesus e os ensinamentos dele. Essa é a forma que a fé nele deve assumir. Não se trata apenas de acreditar nas coisas sobre ele. É confiar e vivenciar dentro da gente. Então a primeira coisa que eu preciso para viver a formação de Cristo em nós, o meu trabalho feito à mão, que é o tema da nossa mensagem de hoje, primeiro é visão.
É a visão de que a vida no reino, a vida com Jesus, é a melhor maneira de se viver a vida. E eu troco isso por qualquer outra coisa. Eu troco o conceito de Jesus por qualquer outro conceito. Eu assumo o conceito de Jesus é melhor do que qualquer outro conceito. A forma com que Jesus vê a vida é a melhor maneira do que todas as outras. A segunda coisa desse acrônimo é a intenção. Intenção. Então, visão e intenção. Uma intenção só é concretizada por meio de uma decisão de colocá-la em prática ou de realizá-la. Se você parar para pensar sobre visão do reino, quando aquela mulher está conversando com Jesus, ela chega um momento e fala assim: eu sei que o Messias vai vir e vai explicar para a gente todas essas coisas. Ela ansiava, ela tinha uma visão de que a um determinado momento o Messias viria e reformularia tudo. E Jesus surpreende ela e fala que, cara, eu sou o Messias. A intenção daquela mulher fica muito clara. Ela teve a intenção, ela ouviu de Jesus. E a semana que vem a gente vai ver qual é a consequência dela ter ouvido de Jesus e para onde ela levou isso que ela ouviu. A intenção só é concretizada por meio de uma decisão de colocá-la em prática ou de realizá-la. Eu vou te apresentar aqui 3 inimigos da intenção. 3 inimigos grandes das intenções. O que mina a sua intenção de colocar na prática? De viver na prática isso? A primeira coisa são hábitos arraigados no seu corpo. Hábitos do seu corpo minam a sua intenção. A segunda coisa, o contexto em que vivemos. Se a gente ficar submetido ao contexto que vivemos, mina a nossa intenção. E a terceira coisa, mais comum entre nós, a procrastinação. Amanhã eu faço. Depois eu faço. Tem que fazer minha agenda? Depois eu faço. Tem que fazer minha planilha financeira? Depois eu faço. Eu tenho que separar tempo para estar com Jesus? Depois eu faço. A procrastinação mina a intenção. Se você é um procrastinador, uma procrastinadora de carteirinha, você está se auto-sabotando. Porque quando há uma intenção verdadeira, atos confiáveis se seguem. Se você tem uma intenção verdadeira e você quer aquilo acima de tudo, os atos confiáveis seguem. Se você quer viver uma profundidade de vida com Jesus, coisa que você jamais viveu antes, os atos, você tenha essa intenção forte e verdadeira, os atos confiáveis vão seguir. A intenção firme, com a inseparável decisão, só pode ser formada e mantida com base numa forte visão. A visão do reino de Deus. Aí você consegue se manter. Ok? Então, primeiro, visão. Segundo, intenção. Terceiro, os meios. Visão, intenção, meios. Visão, intenção, meios. A visão e a firme intenção de obedecer a Jesus naturalmente levarão à busca e aplicação dos meios para esse fim. Os meios para você conseguir obedecer melhor a Jesus. E nisso você tem exercícios que podem te ajudar a fazer isso. A constância te ajuda a fazer isso. Você fazer recorrentemente. E aí você vai fazendo esses exercícios, práticas espirituais que a gente sempre ensina aqui ou no grupo do WhatsApp. Isso vai moldando o seu caráter, vai moldando o seu coração. E quanto mais constante você é nisso, o seu coração vai sendo formado, transformado. E aí, quando você encara na prática uma situação em que você precisaria ter uma atitude igual a de Jesus, você já tem a intencionalidade de viver assim, flui de dentro de você. Às vezes naturalmente, às vezes de forma não natural, você começa a ter atitudes parecidas com a de Jesus. E você persevera naquilo, persevera naquele caminho. E esse caminho, que parece ser doloroso no começo, você sempre estará acompanhado nesse processo. Nunca estará sozinho. Jesus caminhará ao seu lado, as Escrituras caminharão ao seu lado e o povo de Deus caminhará ao seu lado. Como é que é isso na prática? Você não pode emular o seu coração para tomar uma nova atitude à base da força.
Porque assim, basicamente é assim. Já viu aquele travesseiro da NASA? Aquela espuma da NASA? Que você amassa, que você aperta ele, depois ele volta pro normal? A mudança pela força de vontade é igual você amassar aquele travesseiro e colocar dentro de uma bolsa. Dá até para você amassar e colocar dentro de uma bolsa. Com o tempo, você vai ver que a orelhinha saiu, a outra orelhinha saiu, e ele vai se esticando, se esticando, se esticando até que ele saia da bolsa. Ele pode até ficar ali na bolsa um bom tempo. Se for de zíper, então ele vai estufar a bolsa e vai ficar ali. Mas o dia em que você abrir o zíper um pouquinho, pluf, ele sai para fora. É a mesma coisa com o nosso coração. Nosso coração não pode ser formado, forçado a tomar uma forma, a forma de Jesus. Ele precisa ser derretido e remodelado. E como ele é derretido e remodelado? Através da sua experiência pessoal com Jesus, através dos exercícios práticos, através da sua constância, através da sua prática e da sua intencionalidade. À medida em que você vai vivendo isso, cada dia mais, Jesus vai lapidando, lapidando, lapidando o seu coração. E quando você menos perceber, o seu coração está no formato do coração de Jesus, as suas ações são parecidas com a de Jesus, a sua fala não é mais tão ríspida, você não responde de bate-pronto. No começo você até respondia e depois pensava que estava errado, com o tempo você já não responde mais daquele jeito, as pessoas começam a perceber em você uma mudança e você se tornou uma pessoa diferente e as pessoas começam a perceber em você um brilho. E interiormente você começa a acessar as profundidades da vida de Jesus. Jesus começa a comunicar segredos no seu coração que hoje ele não vai comunicar porque você não está pronto. Se Jesus hoje comunicar para você, sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquela pessoa que você tem ranho, que você tem uma birra com ela? Então, eu quero que você vá lá e abençoe ela. Se Jesus te falar hoje, você vai ficar bravo da vida com Jesus e vai achar que é o capeta que está falando com você. Mas à medida que Jesus começa a modelar o teu coração, quando chegar no ponto certo, ele vai comunicar coisas difíceis, que hoje seriam difíceis ou impossíveis, e você vai entender, eu preciso estender a graça a essa pessoa. Eu preciso liberar o perdão. Eu preciso resgatar essa pessoa, resgatar essa amizade. Jesus vai transformando você. Porque os meios são exercícios. Quais são os meios que a comunidade estabelece para isso? Quais são os meios que a gente oferece? A gente oferece os cultos de celebração nos domingos. A gente oferece leituras da trilogia de discipulado. Sempre tem alguém disponível e preparado por mim, para poder acompanhar você nessa leitura. Eu acompanho várias pessoas, que a intenção é que essas pessoas acompanhem os novos que chegam na comunidade. Então a gente lê 3 livros, uma trilogia, Maravilhoso Bom Deus, Maravilhosa Boa Vida, Maravilhosa Boa Comunidade. Você tem os grupos no meio da semana, para você estar e ter a disciplina da comunhão, do serviço, da adoração. São formas. A gente tem o mapeamento espiritual que a gente manda, os devocionais, o plano de leitura para você fazer a cada dia, para você estar conectado com Deus todos os dias. Então a gente oferece um monte de coisa. A grande questão é que a gente não vê o benefício disso. A gente não vê que isso vai trazer bastante benefício para nós. Então a gente negligencia, a gente não cria um hábito de estar com Jesus. A gente não vê a oração como um encontro, a gente vê a oração como um momento de petição, um momento de desabafo da angústia, mas a gente não vê, a gente não foi ensinado a ter oração como um encontro, onde o seu amado está te esperando. A gente precisa reformular isso para ter uma espiritualidade artesanal boa, bonita, do jeito que deve ser. Para ser formado dentro de nós, Cristo. A minha pergunta para você é: quais meios você usará para ser o tipo de pessoa que agiria como o próprio Jesus? Que meios você usará? A sua inteligência? Ler a Bíblia como você sempre leu? Sozinho? Você pode ir até mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Você precisa de outros meios para te fazer crescer. Você precisa aprender a mergulhar no seu interior para identificar os pensamentos, os sentimentos, os hábitos da vontade, as relações sociais, as inclinações físicas que te impedem, que te travam.
Querido, na vida espiritual, é verdade que onde há vontade há um caminho. Aonde há vontade há um caminho. Deus não vai te apanhar pelo colarinho como se fosse isso possível e vai te atirar em uma vida transformada no reino, na santidade. Seria muito fácil se ele estalasse o dedo, a gente fosse uma nova criatura, se a gente parasse de gritar em casa, se a gente parasse de ser bravo com os filhos, se a gente parasse de ser rancoroso, se a gente parasse de tacar na cara os relacionamentos antigos da pessoa que vive com a gente, se a gente parasse de pegar no passado dos outros. Seria muito mais fácil Deus estalasse o dedo, a gente deixasse de ser ranheta, de ser implicante, de ser mimado. Mas não vai! Não vai! E principalmente os que têm relacionamentos deveriam pensar muito bem nisso. Porque se você quer o melhor, você deveria estar disposto a dar o melhor. Você quer o melhor dos seus filhos, você deveria ser a melhor mãe. Você quer o melhor dos seus filhos, você deveria ser o melhor pai possível. Você quer o melhor do seu namorado, do seu cônjuge, você deveria ser o melhor, você deveria dar o melhor possível de você. Mas não, a gente quer o melhor, mas a gente não se preocupa em dar o melhor. O grande problema da transformação espiritual, a falta dela, não é a impossibilidade, não é a dificuldade, não é a falta dos meios. O grande problema é que nós não percebemos o valor, ou não queremos perceber o valor disso. Nós não queremos encarar, ver o quão bom seria e encarar o trabalho. De sermos desmembrados por Deus como uma cebola arrancada várias camadas. Nós não queremos. Nós achamos que a vida assim tá boa. Nós nos protegemos. Nós não queremos nos expor a uma terapia de um psicólogo. Pra quê? Falar da minha vida. Mas no fundo a gente não pensa que a gente deveria estar dando o melhor para aquela pessoa que está perto da gente. A gente é muito egoísta. A gente pensa na gente. A gente pensa em nós. E querido, querida, é fundamental ter o auxílio daqueles que estão mais avançados no caminho. Mesmo para você que é autodidata, não dá para caminhar sozinho. Não dá. Dallas Willard fala na Conspiração Divina, ele diz assim: ensinar aos outros a imitação de Cristo é responsabilidade que os verdadeiros cristãos têm para com os que entram no caminho. É um processo que a gente vive acompanhado, é responsabilidade dos cristãos mais velhos ensinar aos cristãos mais novos a formação, a imitação de Cristo. Mas eu não sei, como é que eu vou ensinar os outros? Comece a viver e passe adiante. Comece a viver e passe adiante. Para você começar a ter seu interior formado em Jesus, na imitação de Cristo, visão, intenção e meios. Visão do reino. Intenção, ser intencional no crescimento espiritual. E meios, usar as práticas. Aprofundar, mergulhar nisso. Eu gostaria de encerrar com uma frase do Dallas Willard no livro A Renovação do Coração. Ele diz assim: a maior necessidade que eu e você temos, a maior necessidade da coletividade humana é a renovação do coração. Aquele local espiritual dentro de nós, em que perspectivas, escolhas e ações foram formados por um mundo totalmente distante de Deus. Agora é necessário que isso seja transformado. É necessário que seja transformado. Esse é o caminho para a vivência de uma espiritualidade artesanal. Esse é o caminho da espiritualidade artesanal. Eu quero orar com você. Você que talvez esteja se sentindo chamado ou chamada
a uma vivência profunda, que essa mensagem, cheia de conceitos, cheia de coisas, que uma coisa você guardou, você precisa mergulhar, você precisa ir a fundo. O nível de espiritualidade que você está vivendo não é suficiente, você precisa se aprofundar no conhecimento de Deus, que você está estagnado, estagnada no tempo, e que Jesus precisa ser formado em você, que você precisa entrar no caminho da imitação de Jesus. Se o seu coração aqueceu por esse desafio, eu quero orar com você agora, tá bom? Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor possa abençoar meus irmãos e minhas irmãs que nesse momento foram despertados e chamados para uma vivência espiritual mais profunda. Que o Senhor nos dê essa visão, desenvolva em nós a intenção e providencie os meios para que a gente possa viver a profundidade proposta por Jesus, explícita claramente nas Escrituras, e que é para nós. Nós queremos viver isso. Então nos ajude nesse processo, desenvolva isso em nós, nos ajude, nos dê a perseverança. Lembra-nos, ó Espírito Santo, de viver nesse caminho. Abra o espaço para uma profundidade maior contigo, de experimentarmos as suas profundezas. Visita-nos, Jesus, e nos ajude nesse caminho, em nome de Cristo. Amém. Agora, querido, eu queria falar com você que essa vida que Jesus propõe é uma vida que é oferecida para todo mundo. Para todos aqueles que o recebem, porque ele disse para aquela mulher, se você me soubesse quem eu sou, quem é esse que te pede, você me pediria água, eu te daria, e ela jorraria para a vida eterna. Talvez você que esteja me vendo, me ouvindo agora, esteja vivendo uma sequidão no seu coração, uma sequidão no teu interior, um vazio aqui no esôfago, algo que assim tem corroído você ao longo dos anos, dos meses, e você não sabe explicar o que é isso. Deixa eu dizer o que é isso, querido. Isso é o vazio da ausência de Deus na sua vida. E se você gostaria de ter esse vazio preenchido, Jesus pode preencher esse vazio na sua vida. Porque Ele pagou o preço da nossa separação de Deus. E com a sua morte e ressurreição, Ele propõe um caminho para que esse vazio seja preenchido por Ele. E Ele disse que aqueles que o receberem, que a sua morte foi em substituição à morte que deveríamos ter, Ele diz que aquele que se render, o Espírito Santo passaria a morar dentro dessa pessoa. E é o Espírito Santo que ocupa e preenche esse vazio dentro de nós. Então, se você gostaria de ter agora esse vazio preenchido, eu gostaria que você orasse comigo, abrindo o seu coração para receber Jesus na sua vida. Se você quiser, feche seus olhinhos comigo e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu me rendo e me entrego nas tuas mãos. Venha ser meu Senhor e o meu Salvador. A minha vida é tua. Venha morar no meu coração. Eu me arrependo de ter vivido uma vida longe de você. E peço que me transforme de dentro para fora. E teu Espírito Santo já é dono do meu coração. Eu recebo a tua salvação. E quero ter essa nova vida. E eu oro em nome de Jesus. Amém.